Muito bem, nação. Estamos aqui pelo Flamengo comigo, com Beto Luquezzi. Mengão hoje venceu o Vasco da Gama pelo segundo jogo da semifinal do Cariocão, venceu por 2-1. 2-1 foi um placar pequeno, o Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Todos os jogadores, todos, sem exceção, jogaram muito bem. Foi um passeio do Flamengo. O Vasco fez 1-0 numa desatenção do Flamengo, numa das poucas jogadas que o Vasco tem, que é um cruzamento na área buscando o Veguete. A bola na pequena área, o Arrasca subiu, mas não alcançou a bola. E a bola ali enroscou no pé do jogador do Vasco da Gama, o português, o que estreou, o Nuno. E eles acabaram fazendo 1-0, que era totalmente injusto, pelo que o Flamengo vinha jogando na partida. No segundo tempo, quer dizer, o Flamengo fez depois o gol de empate, com o Bruno Henrique, um golaço, um gol de centroavante, um gol de... Ele está se adaptando bem fazendo essa posição também, né? Bom, ele joga em todas no ataque. É um jogador, é um craque, é um jogador que está em excelente forma, em excelente fase. Mas no segundo tempo, o Flamengo sabia que o Vasco, se o Flamengo colocasse a bola mais no chão, o Flamengo sabia que ia ser muito difícil para o Vasco. Não tinha como. Não tinha como. O que acontece? O Flamengo, no segundo tempo, conseguiu controlar melhor a partida. No segundo tempo, o Flamengo não deu nenhuma oportunidade grande para o Vasco. Os erros foram muito menores do que na primeira etapa. E a única... Se eu tenho que falar alguma coisa do jogo, apenas uma coisa em relação ao Flamengo, essa coisa é o seguinte: Flamengo ainda continua criando demais, deve ter chutado umas 15, 16, 17 bolas no gol do Vasco. O Vasco chutou talvez umas 3 ou 4 bolas. Só que o Flamengo ainda tem um índice de aproveitamento não suficiente para sair das partidas com placares dilatados. Flamengo, por exemplo, primeiro jogo contra o Vasco fez 1-0, e poderia ter vencido por 2, por 3, se não fosse alguns gols perdidos. E também, no jogo de hoje, a mesma coisa aconteceu. Embora o Léo Jardim tenha feito pelo menos umas 2 grandes defesas na partida, uma delas ali na pequena área, o Varela, aquela bola ali, né, ele defendeu no susto, na verdade, mas o Flamengo precisa melhorar nisso, nesse fundamento. Isso eu acho que é a única coisa que o Flamengo ainda precisa melhorar, assim, de forma mais intensa. O restante, que é a concentração durante os jogos, não perder a concentração, a questão física de alguns jogadores, né? Eles têm saído de campo, alguns deles com fisgadas na coxa, problemas musculares, como o Bruno Henrique, por exemplo, hoje, que provavelmente foi um problema leve, mas sempre assusta. O Wesley, que teve um problema também na panturrilha durante o jogo, aparentemente era mais cansaço muscular, porque ele continuou na partida, né? O Plata também, já o final também, né, exausto. Então tem esse aspecto, mas o Flamengo tem muitas peças para repor, pode rodar muito bem o elenco, isso não vai ser problema na temporada, né? Acho que o problema principal é o Flamengo matar os jogos. O Flamengo cria demais, mas ainda existe um pouco de afobação, um pouco de ansiedade no complemento das jogadas. E também um pouco de sorte. Teve igual uma jogada que o Alan pegou, um lançamento longo que o Alan pegou. Quer dizer, o Alan ia pegar, o Alan estava na grande área do Vasco, com boas possibilidades de matar a bola, dominar a bola e até fazer um gol, ele escorregou, né? Também acontece esse tipo de situação. Também no final do jogo, o Léo Ortiz veio muito bem driblando e aí deu um passe para o Luiz Araújo, a bola saiu assim triscando, né, a trave. E no Luiz Araújo, o que a gente tem para falar é que mais uma vez, um jogador útil, um jogador que joga para o time, um jogador que é sempre uma opção ofensiva, fez um golaço, aliás, todos os gols que ele faz são golaços, fez um golaço, o gol que deu a real tranquilidade para o Mengão. Agora é pensar provavelmente no Fluminense, porque a tarefa, a missão do Volta Redonda é muito difícil, a missão quase impossível. Eles bobearam na primeira partida, deixaram o Fluminense fazer um placar dilatado, que é o que o Flamengo devia ter feito contra o Vasco no primeiro jogo, e teve chance para isso. Então, o que o Flamengo tem que fazer agora é aproveitar esse período e descansar o elenco,
né, antes do jogo contra provavelmente o Fluminense, descansar o elenco e o Felipe Luiz mostrar vídeos dessa partida para mostrar que alguns dos ataques do Flamengo foram desperdiçados por afobação e também um pouquinho de falta de capricho na finalização. Nação, só falta isso. Placar moral, Flamengo 7-1. Placar moral. Flamengo fez 2-1, mas o placar moral seria Flamengo 7-1. Aliás, o Vasco já é a 32ª partida e o Vasco só tem 2 vitórias contra a gente. 32 partidas e o Vasco só nos venceu 2 das últimas 32 partidas. O domínio é absoluto, mas os placares têm sido magros, porque o Flamengo, principalmente no Flamengo de agora, o Flamengo com muito mais qualidade como tem agora, o Flamengo precisa caprichar um pouco mais nos jogos, né? E caprichando um pouco mais, o Flamengo vai conseguir fazer placares mais dilatados, mais confortáveis. E você vê, às vezes o Flamengo pode ter um jogo, dominar um jogo, né? E a chance do gol aparece, mas o Flamengo não converte. Aí o time vai lá, como o Vasco hoje, vai lá numa jogada assim despretensiosa, uma falta, bola levantada na área, pumba, 1-0. E o Flamengo de repente perde um jogo importante por causa disso, né? Vai jogar numa partida em que toma o gol, aí um jogador importante sai contundido, aí um jogador toma um cartão vermelho. Quer dizer, o Flamengo fica flertando com a possibilidade de uma derrota, né? Então acho que tem que chegar no jogo, já terminar a partida, já finalizar a partida, já faz 1-0, 2-0, aí vai controlando o jogo, porque o Flamengo tem potencial para isso, tem capacidade para isso, tem qualidade para isso, e os jogadores vêm criando oportunidades para isso. É só uma questão de melhorar a finalização. Eu penso que com a volta do Pedro, isso daí vai estar resolvido, ou minimizado, assim, em um potencial, em um percentual muito grande. Tá bom, nação? É isso. Placar moral, 7-1 Mengão. Mengão nas finais contra o Fluminense. Saudações rubro-negras.